Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e se você está aí trabalhando, eu quero te dar alguns minutinhos de fuga no trabalho, por isso temos vídeo nessa sexta. Se você está de folga, se você está emendando o feriado, que bom, fico muito feliz. Hoje não ia ter vídeo, mas resolvi gravar um pouquinho só para ajudar aí quem quer um passatempo. E o vídeo é um pouco sobre o Soteldo, é mais sobre o Rincon, mas é basicamente sobre Brasil e Venezuela. Ontem não é uma análise do jogo não, na verdade é sobre um lance em específico do Rincon. Eu só quero comentar sobre a atuação dos dois que ajudaram, né, a Venezuela a empatar com o Brasil em 1-1. O gol da Venezuela foi um golaço de bicicleta do Belo, que inclusive joga no México, no Mazatapán, sei lá, um time ruim lá do México, e jogava num time ruim do Chile antes, o Antofagasta, ou seja, o Brasil tomou um gol de um jogador que eu achei que era uma revelação venezuelana, aí eu fui pesquisar e não, tem 28 anos e só jogou em time ruim, ou seja, é ruim e o Brasil tomou gol de jogador ruim, essa é a realidade. O gol do Brasil foi, claro, do Gabriel Magalhães de cabeça, e eu até olhei para ver se era o Rincon marcando o Gabriel, porque, né, jogadores do Santos falhando em bola aérea é algo tão comum que eu já fico até traumatizado, mas não, isso não estragou a atuação do Rincon, que foi muito boa. Deixa eu falar um pouco antes só sobre o Soteldo. O Soteldo entrou no segundo tempo, ele foi reserva. Com ele em campo, a Venezuela empata. Ele estava perdendo quando ele entrou. Ou estava 0-0, acho que estava perdendo já. Mas enfim, foi com ele em campo que saiu o gol. A jogada foi do lado oposto. Mas ele participou muito bem da partida. Ele entrou do lado esquerdo. E é curioso, porque antigamente, digamos assim, ele jogava do lado esquerdo no Santos e na seleção sempre centralizado. Aí ontem, agora que ele está jogando centralizado no Santos, ele entrou do lado esquerdo na Venezuela. E, assim, endoidou o Ian Couto e qualquer outro volante ou defensor que chegasse para marcá-lo ali naquele canto da defesa brasileira. Ele driblou todo mundo, entortou todo mundo, criou algumas jogadas interessantes para a Venezuela. Foi um pouco de alívio para a defesa venezuelana, que, claro, foi pressionada o jogo inteiro. O Soteldo jogou bem, não perdeu tempo nessa viagem ao Pantanal, a Cuiabá. Já o Rincon, para mim, jogou melhor ainda. Não acho que tenha sido uma atuação genial nem nada, mas ele foi um pilar defensivo da Venezuela, principalmente no primeiro tempo, quando a Venezuela segurou o 0-0 e defendeu-se muito bem numa linha de 5 atrás, e o Rincon com o Herrera, se eu não estou enganado, logo à frente. Eram 5-2. E aí os três, que eram o Rondon, o Córdoba, enfim, eles meio que variavam. Às vezes eram 5-3-2, com um deles recuando um pouco, centralizando o Rincon. Às vezes era só o Rincon e o Herrera, com os três à frente. Mas a Venezuela colocou 7 caras lá atrás, praticamente dentro da área. Essa linha do Rincon com o Herrera era basicamente na meia-lua, e os outros 5 lá atrás. E se defendeu muito bem contra o Brasil do Diniz. E para mim isso é um detalhe importante. O Diniz, e a gente acompanhou no Santos e no Flu às vezes é assim também, tem sérias dificuldades contra defesas extremamente bem fechadas e gosta de inventar uns cruzamentos. Eu sei que o gol foi num cruzamento, no caso foi um escanteio, mas o Brasil ontem forçou demais os cruzamentos. O Diniz apresentou de novo essa dificuldade de quebrar defesas muito bem postadas, e a Venezuela teve uma defesa bem postada, o Rincon fez parte dela, deu-lhe uma pancada no Neymar que eu quase falei, não, Rincon, tem que chamar ele para voltar, não para bater nele, mas tomara que o Neymar tenha interpretado como, caramba, esse cara é bom, eu quero jogar com ele e vai voltar. Brincadeiras à parte, a atuação do Rincon foi realmente muito sólida defensivamente contra jogadores de altíssimo nível, né? Se aqui ele tá jogando bem no Santos, você poderia até temer que contra Vini Júnior, contra Ney, Rodrigo, enfim, ele teria mais dificuldade, mas não, jogou muito bem. A defesa da Venezuela, na verdade, esteve muito bem no jogo de ontem. Mas, dito isso, eu falei que o vídeo ia ser curtinho, então vamos acelerar. Eu quero que vocês observem este lance, é um dos poucos de perigo da Venezuela no primeiro tempo. E vamos rodar e depois eu volto para vocês observarem o que eu quero falar. A Venezuela cobra a falta e uma cabeçada no segundo pau. O camarada ali cai no chão e fica rodando. Só que o camarada é um jogador do seu clube. É o Rincon. Na mesma posição em que ele fez gol, tanto contra o Palmeiras como contra o Vasco. Todo mundo ligado aqui nos jogadores no bolo da área. E ele livríssimo lá atrás. E dessa vez ele nem veio disfarçado, né? Ele está completamente livre e ninguém do Brasil observou. Talvez o erro, entre aspas, da Venezuela tenha sido cobrar direto para o Rincon e não para um desvio para o Rincon entrar livre. O Rincon acabou não conseguindo cabecear, atrapalhado. Eu acho... Não é o Casemiro, não. Eu vou ser bem honesto, que eu não estou reconhecendo quem é. Não, talvez seja o Casemiro mesmo. Enfim, o Rincon entrou livre ali no segundo pau, como faz bastante contra o Santos, não, pelo Santos. E aí, eu estava na manhã dessa sexta-feira, como de tarde dessa sexta-feira, né? Não vou mentir que eu acordei tarde, porque o resenha foi gravado, então não precisava acordar cedo.
Eu estava observando, pensando em algumas coisas para fazer vídeo hoje, quando me deparei com o seguinte, que é o Santos e Bahia. Vocês sabem que gol é esse? É o gol do Furt, certo? O Joaquim vai cabecear e o Furt vai dominar e fazer o gol. Lindo gol, amamos esse gol, maravilha. Só que, deixa eu voltar um pouquinho mais. Opa, aí o Marcos comemorando o gol de empate, o Jean Lucas preparando e bate o escanteio o Jean. A gente não comentou sobre isso, porque passou batido. No jogo seguinte, o Rincon fez um gol contra o Vasco, no segundo pau. Contra o Palmeiras, mais uma semana se passou, ele fez um gol no segundo pau. Contra o Bahia, sabem quem é este jogador aqui? Esquece a bola um pouquinho. Este jogador aqui, que vai parar no momento da cabeçada, completamente livre no segundo pau? Tomás Rincon. A jogada em que ele marca contra o Vasco, em que ele marca contra o Palmeiras, já tinha sido cantada contra o Bahia. E passou batido pela gente, ou pelo menos por mim, vou assumir, que não tinha percebido. Claro, a gente fica focado no posicionamento do Furt, com o Joaquim dando mais uma assistência, que inclusive ele deu para o Rincon contra o Palmeiras. Quando o Furt domina e faz o gol, é o Rincon aqui. Estava já posicionado ao mesmo estilo dos últimos jogos. Então, esta jogada já vinha de antes. A gente talvez só não tenha reparado. Ou tenha. Se reparou, conta para mim nos comentários. O vídeo hoje foi mais sobre essa curiosidade. Não queria perder essa possibilidade de dividi-la com vocês. Um beijo.